Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma catequese, e o pessoal está aí chegando, né? O Pablo Castro, Dalila Santos, Carlos, o Igor, a Renata, a Deisilane, Matheus Silva, todo o povo de Deus aí chegando. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí assistindo essa live. O que me levou a fazer essa breve catequese foi a má formação de muitos católicos do nosso país. Às vezes eu abro o Facebook e me assusto com certos comentários de pessoas que se dizem católicas, de pessoas que estão dentro da igreja. São comentários absurdos, são heresias em cima de heresias. E a mais nova moda agora no meio católico é mais Deus, menos religião. O que é isso? O que é que está por trás de uma frase como essa? Uma péssima formação teológica. Uma péssima formação doutrinária. É um jovem que não entende nada de catecismo, é um jovem que não entende nada de igreja católica, mas está com o microfone na mão, fazendo pregação para o povo de Deus. E isso é um problema sério. É um problema sério. Nós vimos aí uma grande quantidade de pessoas pegando o microfone para falar heresia dentro da igreja, mas com uma péssima formação. Então é preciso, com urgência, os católicos tomar vergonha na cara e buscar mesmo se aprofundar na doutrina da igreja. Sentar com a Sagrada Escritura, com o catecismo, com os documentos da igreja e ver o que está escrito ali. Porque nós estamos numa confusão espiritual imensa. Nós vamos em 5 paróquias, em cada uma se ensina uma coisa diferente. E isso não vem de Deus. Nós vimos no Evangelho do domingo passado, ontem, que enquanto todos dormiam, Jesus vai dizer, o inimigo veio e semeou o joio. O maligno semeou o joio enquanto todos dormiam. Mas o que me parece é que o povo não vai acordar nunca. Esse sono parece que é eterno. E o inimigo continua semeando o joio dentro da casa de Deus e o povo está dormindo. Ou está dormindo ou está fingindo dormir. Por quê? Se eu sei que uma pessoa não crê na presença real de Jesus na Eucaristia, se eu sei que uma pessoa não acredita na intercessão da Virgem Maria, como é que eu vou convidar tal pessoa para pregar dentro de um ambiente católico? Alguma coisa está errada. Ah, padre, mas o ecumenismo? Meu filho, minha filha, vai estudar o que é ecumenismo. Pega a Unitatis ad Integratio e vai ler aquele documento. E lá no comecinho do documento está a seguinte frase: Jesus Cristo fundou uma só igreja. Ecumenismo não é colocar as igrejas cristãs no mesmo patamar, não. Ecumenismo é um diálogo. E quem faz esse diálogo não são os leigos, mas são os padres, são os teólogos. São as pessoas com capacidade para fazer tal diálogo. Não é botar um pastor, um padre e um pai de santo para rezar junto, não. Isso não é ecumenismo. Então, nós estamos vendo aí uma verdadeira, perdão pela palavra, uma verdadeira esculhambação. E quando se faz alguma crítica, aí aparecem logo os defensores, né? Defensores não sei do que, mas teologia, zero. Formação doutrinária, zero. Não conhece nada de doutrina, mas quando pergunta qual é a tua religião, eu sou católico. Precisamos acordar. Porque nós vimos aí no passado a quantidade de teólogos que foram silenciados pela igreja, porque estavam ensinando barbaridades, ensinando coisas contrárias à fé. Só que agora nós estamos vendo aí os hereges pregando à vontade e não são silenciados. Ninguém mais se levanta. E se alguém falar contra, você é o intolerante, você é o retrógrado. Não é questão de intolerância, filho. É questão de preservar a doutrina da fé.
Nós vamos deixar esse joio sendo semeado na igreja até quando? Até quando? É triste saber que em algumas paróquias, algumas comunidades, quando tem esses encontros ecumênicos, as imagens de Nossa Senhora são tiradas. Ou seja, eu vou excluir a Mãe de Deus para acolher o quê? Para acolher o quê? Se Maria não pode estar presente, Jesus Cristo também não vai estar. Então, meus irmãos, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Nem todo mundo que abre a boca para dizer que é católico, de fato é. Às vezes, é o joio no meio do trigo. O joio e o trigo são muito parecidos. Coloque aí na internet depois o que é o joio e o que é o trigo. São idênticos. Se você chegar numa plantação de trigo, lá com o joio no meio, dificilmente você vai saber separar. Você só descobre quem é o joio e quem é o trigo quando está no período da colheita. Por quê? Porque o trigo ele amadurece e dá fruto. Já o joio não. O joio ele permanece do mesmo jeito e o único fruto que dá é uma bolinha seca que não serve para nada. Então o católico joio é aquele que nunca amadurece. Só fala em avivamento. Não, porque eu sinto a força do Espírito Santo, porque eu sinto um fogo, eu não sei que fogo é esse. Não sei que fogo é esse. Do Espírito Santo que não é. Porque se fosse fogo do Espírito Santo, te levaria a pregar a verdade. Se fosse fogo do Espírito Santo, te levaria a falar a doutrina da verdade. Mas esse fogo que faz o povo cair e levanta do mesmo jeito, esse fogo que faz a pessoa pular, chorar, se emocionar, oxe, isso aí acontece em qualquer show. Se, digamos, Roberto Carlos estiver cantando, quantas pessoas choram no show de Roberto Carlos e se arrepiam? Quantas pessoas choram e se arrepiam no show de Maria Bethânia? Foi o Espírito Santo que fez ele chorar e se arrepiar? Não. Foi simplesmente a emoção, a emotividade. Então, minha gente, é preciso ter muito cuidado. Eu não sou contra os encontros da renovação carismática, pelo contrário, eu faço parte da renovação. Ontem estive pregando em um seminário de vida e lá teve muita oração, teve muito clamor ao Espírito Santo, mas teve doutrina, teve explicação da verdade da fé, teve Bíblia, teve catecismo, teve pregação sobre a Eucaristia, teve pregação sobre confissão, sobre Nossa Senhora. Isso é o catolicismo de verdade. Você pode louvar, você pode clamar ao Espírito Santo, você pode sentir a unção do Espírito em você, mas você precisa conhecer aquilo que você acredita. Porque se você continua só nesse arrepio, só nesse sentimentalismo, só nessa epiderme, você não vai muito à frente não, viu? Lá na frente você pode se tornar um protestante, lá na frente você pode se tornar um espírita, pode se tornar qualquer coisa, menos católico. Então, buscar aprender. Em vez de ficar gastando dinheiro com bobagem, chega aí num site católico, numa livraria católica e pesquisa livros sobre os sacramentos, livro sobre a questão do ministério petrino, livros sobre a formação catequética, sobre a Eucaristia, coisas que te ajudem a crescer. Mas não, fica só, agora eu vou escutar uma pregação para me emocionar, uma pregação que vai falar da cura interior. É importante? É bom fazer oração de cura interior? Mas a formação onde é que está? A formação onde é que fica? Então, pelo amor de Jesus, seja católico de verdade e fuja do joio, viu? Tem muito joio dentro da igreja. Eu sei que falando isso, eu estou me expondo e corro o risco de ser apedrejado. Mas nós estamos aqui para ser como São João Batista, né? Ele falou a verdade e não teve medo de perder a cabeça. Então nós devemos fazer a mesma coisa, seguir o mesmo exemplo dele. Falar a verdade, doe a quem doer. E aqui eu não estou mandando indireta para ninguém, eu estou falando de uma situação generalizada. É o Brasil inteiro que está se perdendo nas falsas doutrinas. É o Brasil inteiro que está carecendo de uma boa formação. Nós temos aí hoje uma grande quantidade de jovens que se crismam, recebem o sacramento da crisma e nunca mais voltam na igreja. Por quê? Porque a formação está carente. Crianças que vão na primeira Eucaristia e fazem a primeira Eucaristia e a última. Nunca mais voltam na igreja. Nunca mais vão na missa. Por quê? Porque carece de uma boa formação doutrinária. Então, meus irmãos,
tenha bastante cuidado, se interesse mesmo pelo conhecimento da fé, se interesse em procurar saber a doutrina da igreja, porque você só tem a crescer, você só tem a evoluir no seu amor a Deus. Por exemplo, nós temos pregadores hoje que não rezam, vão fazer pregação, mas não conseguem ficar 10 minutos diante do Santíssimo. Você vai passar o que para o povo? Vai fazer pregação, mas nunca rezou o rosário. Como é que você vai falar de vida de oração se você não tem vida de oração? Como é que você vai falar daquilo que você nunca experimentou? Então, tome bastante cuidado. Não fique seguindo pessoas, e eu estou me incluindo nisso aqui, porque as pessoas também têm esse negócio, né? Vou esperar o Padre Gabriel fazer uma live sobre tal assunto. Não me espere não, porque se eu morrer amanhã, você nunca vai aprender aquilo que você esperava. Vá lá, na internet, livros sobre tal assunto. Vou comprar, vou ler e vou estudar. Não fique esperando que outra pessoa te ensine. Você mesmo deve tomar essa decisão de ir em busca da sua fé. Eu tive professores excelentes, mas também tive professores que não eram bons. E se eu não fosse em busca daquele assunto, eu não queria aprender. Por exemplo, eu já ouvi de teólogos, de pessoas formadas, a seguinte frase: o anjo Gabriel não apareceu à Virgem Maria. Aquilo ali foi um conto, ali foi um mito. Aí eu fui questionar sobre a questão do mistério da encarnação e a pessoa respondeu: não interessa se o anjo apareceu ou não. O que importa é que aquela criança é um menino especial. Que maluquice é essa? Se eu nego a aparição do anjo Nossa Senhora, eu nego o mistério da encarnação. Ou seja, estamos tendo aí agora muitos ensinos contrários à fé cristã. Então tenha muito cuidado. Eu sei que muitas pessoas podem dizer assim: mas eu não concordo com você. Não concorde comigo, não. Concorde com esse livro amarelo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você ver. Tá vendo isso aqui? Compre e leia. E concorde com o que está... Se você é católico, concorde com o que está escrito aqui. Se você não é, você pode ter sua liberdade de seguir o caminho que você quer escolher. Mas, pelo amor de Deus, se você é católico, conheça a sua fé. Mas o missionário tal, a pregadora tal falou isso. Sim, o que ela falou está de acordo com a doutrina da igreja. Se não está, não siga. Se não está, não siga. Pode vir da boca que for. Por exemplo, há uns anos atrás, um sacerdote muito famoso disse em rede nacional que Chico Xavier era um homem iluminado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo revelou na palavra de Deus que o espiritismo é um pecado, e agora o Espírito Santo está dando carisma a um rapaz, a um senhor que era espírita. Onde é que está aqui a verdade? Está na boca dessa pessoa que falou em rede nacional ou está na palavra de Deus? Então, tenha bastante cuidado. O que tem de joio na igreja não está no gibi. Então, nós precisamos conhecer a nossa fé. Depois, nós vemos aí uma banda que se diz católica, no programa de Fátima Bernardes, dizer o seguinte: que essa coisa de que a igreja católica é a única, já passou. É coisa de gente bitolada. Porque, gente, pelo amor de Deus, a igreja já bateu nessa tecla 1000 vezes. Jesus Cristo fundou uma só igreja. E isso não é invenção, não é um dogma, simplesmente. Isso está na palavra de Deus. Basta você ir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer o seguinte: não há debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, Jesus Cristo é o único Salvador. Não existe outro. Não existe outro. Logo, para se salvar, é preciso acreditar em Jesus e confessar que Jesus é o Senhor. Porém, lá em Efésios, capítulo 4, vai dizer que Jesus Cristo é o esposo da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Logo, não existe Cristo separado da igreja, porque senão vai ser uma mula sem cabeça. E não existe mula sem cabeça. Ou você aceita o Cristo com o corpo inteiro, ou você não aceita nada, porque a cabeça sozinha não vai dar certo. E também vai dizer, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade.
Ah, padre, é a Bíblia, eu tenho a minha Bíblia, a Bíblia é a verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, você tem que aceitar o Cristo e aceitar a sua igreja. Essa igreja que tem 2000 anos e que já tentaram derrotá-la milhares e milhares de vezes e ninguém nunca conseguiu. E nunca vai conseguir porque Jesus é fiel às suas promessas. Então, estude, conheça a sua fé. Deus te abençoe, te dê uma noite de paz e te dê uma boa semana. Amém.